Voltamos aqui para nossa aula de circunferência. A gente já terminou todo o conteúdo. A gente falou, né, sobre a equação reduzida e a equação normal, que é a forma que vai apresentar, né, as circunferências. O mais importante na circunferência é saber o raio e o centro. Com esses dois a gente consegue descobrir outras coisas e entender que ela pode aparecer, né, dessa forma, dessas duas equações, e como que você encontra o raio e o centro a partir dessas equações. A gente já resolveu o exemplo, a gente vai resolver mais 3 para finalizar a aula. Então, o exemplo 2, que é o da PUC, o ponto 3 e B, ele pertence à circunferência de centro no ponto 0 e 3 e raio 5. Calcule o valor da coordenada B. Então, vamos só entender aqui desenhando. Eu tenho um ponto 3 e B, o x é 3 e o y é B, que eu não sei. Ó. Então, ele está nessa reta aqui, que eu não sei aonde. Se está em cima, se está embaixo, eu não sei. Vou marcar ele no ponto qualquer. Então, vamos pensar que o ponto 3 e B é esse. Eu tenho raio 5. Então, ó, eu vou ter uma circunferência cujo raio vai ser 5. Desculpa, vamos voltar aqui, porque, na verdade, eu coloquei o ponto 3 e B como o centro, e o centro ele já foi dito, na verdade. O centro é 0 e 3. Então, x é 0 e o y é 3. Então, o centro está aqui mais ou menos, vamos supor. Esse é o centro, 0 e 3. Eu já sei que o raio é 5. Então, ó, 3 unidades, 2 vai passar por aqui mais ou menos. Então, vamos pensar que essa circunferência está mais ou menos assim. Só estou fazendo um esboço dela para poder a gente entender. Vou precisar fazer isso sempre, Gustavo? Não. É só por enquanto aqui para a gente entender como que fica mais ou menos, tá? Então, a gente tem um raio 5 aí dessa circunferência, que aqui é 5, e a gente tem o ponto 3 e B. O x é 3 e o y é B. Então, o 3, por exemplo, pode estar por aqui, mais ou menos, tá? E por onde que ele vai cortar essa circunferência? Provavelmente, como a gente está vendo aqui, ó, ele vai cortar a circunferência em 2 pontos, que a gente não sabe quais são ainda, porque a gente não desenhou aqui. Se a gente desenhasse um plano cartesiano com as coordenadas direitinhas, medindo com uma régua, era bem possível que geometricamente a gente já conseguisse determinar já esses pontos e a gente conseguiria ver exatamente onde queria bater, né? Mas a gente não tem esse artifício em todas as provas vestibulares, mas eu queria mostrar também para vocês que o artifício geométrico, o artifício do desenho, ele funciona bastante também. A gente vai fazer isso, né, com contas mesmo, algebricamente, pensando nas equações que a gente já estudou hoje. Então, vamos voltar para a questão. Aqui era só para você ter uma ideia. A gente tem um ponto 3 e B que pertence à circunferência de centro no ponto 0 e 3 e raio 5. Calcule o valor da coordenada B. Vamos lá para a folha documento resolver esse segundo exemplo. Então, o exemplo 2. Vamos colocar na fórmula reduzida. Sempre que der para utilizá-la é melhor, tá? Então, a gente tem que, ó, a forma reduzida é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a r ao quadrado. Ele já me disse o centro, ele falou que o centro é 0 e 3. E ele falou que o raio é igual a 5. Então, agora é só a gente substituir, né, gente? Vai ficar x menos 0 ao quadrado. Posso colocar direto? Vou colocar, tá? Que x menos 0 vai ser x. Então, vai ser x ao quadrado. Y menos b vai ficar mais y menos 3 ao quadrado. Igual a r ao quadrado, que é igual a 25. Bom, eu tenho um ponto, por coincidência, que é o 3 e o b que ele falou. Eu quero saber esse valor de b. O que a gente faz? A gente substitui esse ponto na equação. Substituindo o ponto P na equação. O que a gente vai encontrar? No lugar de x a gente põe 3, no lugar de y a gente põe b. A gente vai encontrar aqui 3 ao quadrado mais b menos 3 ao quadrado é igual a 25. 3 ao quadrado dá 9, tá? Então, já vou botar aqui b menos 3 ao quadrado é igual a 25 menos 9.
logo b menos 3 ao quadrado vai ser igual a 16. Bom, já aprendeu a resolver coisas assim, né? Preciso desenvolver essa equação e tentar, será? Não, eu passo esse quadrado para cá, vai ficar mais ou menos 4. Então, ó, b menos 3 é mais ou menos raiz de 16, ou seja, mais ou menos 4. Então, a gente quase já obteve o valor que a gente quer. Falta só fazer o quê? As duas condições aqui, né? Ou b menos 3 é igual a 4, ou b menos 3 é igual a menos 4. Logo, b vai ser igual a 4 mais 3, que é 7. E b vai ser igual a menos 4 mais 3, que vai ser menos 1. Ok? Então, a gente fechou aí essa questão do exemplo 2. Vamos voltar para cá. Então, as opções, voltando para cá, as opções para b é igual a 7 ou b é igual a menos 1 para essa coordenada. Vamos para o terceiro exemplo aqui dessa aula, da FGV de 2010. Dada a circunferência de equação x ao quadrado menos 6x menos 10y mais 30 igual a 0, seja ponto P seu ponto de ordenada máxima, a soma das coordenadas de P é... Então, olha só. Ordenada máxima. O que é ordenada? Eu tenho a abscissa, que é o x, e a ordenada, que é o y. Então, vamos supor, eu tenho uma circunferência que a gente ainda vai encontrar o centro, tá? Eu não sei ainda. Mas vamos supor que ela esteja aqui. O que seria a ordenada máxima dela? Ó, tá aqui, ó. Vou traçar uma reta tangente aqui, essa ordenada máxima. É esse ponto que tem uma ordenada máxima, porque é o maior valor de y possível. Aí vamos supor, se esse ponto aqui seja 2 e 8. Estou dando um exemplo aqui. Ele quer a soma das coordenadas, eu vou somar o 2 mais 8, tá bom? Mas eu tenho só a equação, Gustavo. Como que eu vou descobrir isso? Vamos lá para a folha do documento. O que a gente precisa descobrir sempre? O centro e o raio. Vamos lá para a folha do documento. Exemplo 3. Vou colocar aqui em outro papel. A gente tem o seguinte equação, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 10y mais 30 é igual a 0. Como que a gente vai encontrar? Vamos pensar ela na outra forma. Ou a gente completa, tá? Quadrado é uma forma também de a gente pensar nisso, tá? Ou a gente coloca daquela forma que a gente aprendeu. Lá no A, o Azinho é igual ao menos A sobre 2, o Bzinho é igual ao menos B sobre 2. Eu vou fazer essa daqui completando o quadrado para vocês verem que é possível também. Ó, a gente vai fazer 5 ao quadrado menos 6x. Eu vou fazer y ao quadrado menos 10y e eu vou deixar esse mais 30 aqui. Como que vai ser completando o quadrado? Bom, eu vou aqui adicionar uma coisa, porque aqui eu vou ter 2 vezes 3x. O que é o 6? É 2 vezes 3. Então, o outro aqui tem que ser 9, tá? Então, vai ser mais 9 que a gente vai colocar. Esse daqui é 2 vezes 5. Então, o outro aqui é o 5 ao quadrado, que vai dar mais 25. Bom, pensa na equação como uma balança. Se eu adicionei de um lado, eu vou adicionar do outro também. Mais 9, mais 25. E aí ela continua equilibrada. Como isso daqui é um quadrado, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, a gente fatorando essa equação, a gente obteve x menos 3 ao quadrado. Mais, fatorando aqui também essa equação, a gente vai obter y menos 5 ao quadrado. Igual, aí a gente vai colocar, 9 mais 25 dá o quê? 34. Menos 30 vai ficar 4. Ok? Então, a gente já botou na forma reduzida, que vai ter centro 3 e 5, e o raio vai ser igual ao quê? 2, porque é a raiz de 4, ok? Se eu quero a ordenada máxima, o centro vai estar ali no 3 e 5. Então, o centro está aqui no 3 e 5. Então, eu tenho um raio 2. Então, eu vou ter um círculo mais ou menos aqui, assim.
Ficou horrível, mas só para vocês terem uma ideia que eu vou ter um círculo. A ordenada máxima vai estar aqui em cima, ó. É só isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Então, eu vou somar ao raio, a ordenada, mais 2. Porque a gente vai manter aqui ainda no centro, tá? Então, é só somar mais 2. Então, eu faço na ordenada 5 mais 2, que dá 7. Então, essa ordenada máxima, o ponto de ordenada máxima, ele vai ser o 7, que vai bater aqui em cima, e a gente vai manter o 3, ok? Então, ele vai ser 3 e 7. Esse que vai ser o ponto de ordenada máxima. Ok? Que a gente vai ter ali bem no meio mesmo, no centro, com o mais 2 ali de ordenada. Vamos voltar para cá. Então, a gente botou aqui 2 e 8, né? Esse desenho aqui está um pouquinho melhor, tá? Mas vamos supor, se aqui o centro tivesse aqui mais ou menos, e aí aqui fosse... Aqui daria 5 mais, o centro mais 2, né, que daria 7. E aí lá deu 3 e 7. Portanto, a gente soma os dois. 3 mais 7 vai ser igual a 10. Então, é a letra A. Ok? Vamos agora para a nossa última questão para poder a gente fechar a aula. É a questão do FMS de 2008. A massa utilizada para fazer pastéis folhados, depois de esticada, é recortada em círculos, discos, de igual tamanho. Sabendo que a equação matemática da circunferência que limita o círculo é x² mais y² menos 4x menos 6y menos 36 é igual a 0, e adotando π igual a 3,14, o diâmetro de cada disco e a área da massa utilizada para confeccionar cada pastel são, respectivamente, lembrando que diâmetro é igual a 2 vezes o raio e a área é igual a π vezes r ao quadrado. Então, teoricamente, o que a gente precisa descobrir aqui? O raio. A gente nem precisa do centro, né? A gente sabendo o raio, a gente consegue descobrir o diâmetro e a área, e a gente volta e marca a questão aqui para entender qual é, ok? Vamos lá para a folha documento resolver essa questão. Exemplo 4 e último aqui da aula. A gente tem a seguinte equação: x² mais y² menos 4x menos 6y menos 36 é igual a 0. E a grande questão que a gente quer saber aqui é quem é o raio dessa circunferência. Eu vou fazer essa com aquelas fórmulas que a gente aprendeu, tá? O azinho, lembrando que ele sempre vai estar da forma x² mais y² mais ax mais by mais c é igual a 0, tá? Então, a gente tem as fórmulas aqui. O azinho vai ser igual a menos a sobre 2 e o bzinho vai ser igual a menos b sobre 2. Então, o que a gente vai ficar aqui, ó? Azinho vai ser menos 4 sobre 2, que vai dar 2. O bzinho vai ser menos c sobre 2, menos 6 sobre 2, que vai dar 3. Então, esse é o centro da circunferência já, ó, centro 2 e 3, mas a gente nem queria o centro, tudo bem, mas vai ser necessário para poder a gente descobrir o raio, tá? O raio, o r, ele iria ser, o r ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos c. E quem é o c ali? É o 36, né? Então, quem é o a ao quadrado? 2 ao quadrado, que vai dar 4, mais 3 ao quadrado, que é 9, menos 6. Menos 36, porque é menos 6. Então, ó, r ao quadrado vai ser igual a 4 mais 9, 13, tá? 13 mais 36, 49. Logo, o r é igual a 7. Então, a gente vai fazer aqui, ó, a área vai ser πr ao quadrado. Ele pediu para usar o π como 3,14. A gente vai fazer 3,14 vezes r ao quadrado, que é 49. Vamos pensar aqui aproximadamente, tá? 50 vezes 3 já dá 150, né? Então, a gente tem que pensar que vai ser um valor assim, mais ou menos, ok? Vamos voltar para cá para marcar. Voltamos, então. Então, essa área, ela vai ser aproximadamente, né,
o 153, que é o único valor aí que daria certo quando a gente fizesse o 3,14 vezes o r ao quadrado, que é 49. Bom, a gente não tem, na verdade, aí nas alternativas uma resposta correta, porque ele pediu o diâmetro de cada disco. Então, reparando aqui, deveria ter uma alternativa E. Aqui a mais correta seria a B, porque era aqui o diâmetro estaria correta, onde o diâmetro seria 14 e a área seria 153,86, tá? Porque quando a gente multiplicasse o 3,14 por 89, por 49, vai dar um valor aí aproximado de 150 e seria essa alternativa aí. E se ele tivesse pedindo ali o raio, né, de cada disco, a letra B estaria certo, porque o raio a gente já viu que é 7, mas ele pediu o diâmetro, então é 2 vezes 7, ok? Então, fechamos essa aula, essa última aula dessa parte, e é isso aí. A gente volta para resolver depois os exercícios complementares e as atividades. Até já!